Fala, meu lindo, minha linda! Foi muito bom ter estado com vocês. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe de maneira infinita e extraordinária. Foi uma das melhores séries da nossa vida. E esta é a última mensagem da série Prioridade. Mas sinto lhes informar que a próxima será a melhor. Porque a próxima sempre é melhor. Cada dia melhora, Deus surpreende a cada dia. Mas até então, this is the best. É a melhor, para a glória de Jesus. Amém? E você que está aí, lindo, que chegou no final do bonde, por quê? Curte o vídeo, compartilha. Traz para mim uma plaquinha dessa, pelo amor de Deus. Alguém traz para mim ali? Dá para mim uma plaquinha daquela ali? Daqui. Respeite meus assistentes. Lindo. Compartilha, curte, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, bebê. Bora, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui nesse canal. E por falar em mensagem, vamos pro vídeo. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2 diz o seguinte: e vocês não se conformem com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha, algumas coisas a gente precisa pontuar antes de começar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que somos seres tricotômicos. Temos corpo, alma e espírito. Algumas mudanças acontecem no ser humano quando Jesus entra de maneira instantânea. Por exemplo, quando Jesus entra na nossa vida, instantaneamente o nosso espírito é transformado. É automático. Nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos Cristo como Salvador, Ele entra e instantaneamente nosso espírito é vivificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na nossa carne não acontece nada. Segue igual. Ainda sentimos frio, ainda sentimos calor, ainda sentimos fome. Ou seja, na carne permanece igual. Agora, quando falamos da alma, aí estamos falando de algo muito mais complexo. Estamos falando de um processo gradativo e necessário. Afinal de contas, a alma é onde moram os nossos sentimentos, os nossos registros, as nossas fortalezas. Porém, o texto que nós lemos não fala de alma, fala de mente. Mas se você procurar a palavra mente no original desse texto, pneumo é alma. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que você renove a sua alma. Só que então entendemos que alma, na verdade, é a nossa mente. E aqui nós temos o maior campo de batalha
de todos. Todas as nossas maiores batalhas não acontecem aqui, acontecem aqui. Tem o CIDS, que eu acho que é o CIDS, assim que se fala, os cadastros de doença. As doenças emocionais, elas são todos os dias cadastrada uma doença nova. Por exemplo, tem uma que é a síndrome do pensamento acelerado. É novo, acabaram de criar. É para justificar a gente que não consegue dormir, que fica pensando. Isso é uma coisa nova. Então todo dia tem uma coisa nova sendo catalogada para explicar alguma coisa que acontece aqui. Síndromes de pânico, de medo, de ansiedade, de tudo acontece aqui. E aí nós precisamos entender se esse é o nosso maior campo de batalha, o tempo que nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo é aonde está gerando as pessoas mais frágeis de alma que o mundo já viu. O mundo ele é dividido em etapas. E um dos marcos do nosso tempo, e que instalou o que nós chamamos de pós-modernidade, após a queda do muro de Berlim, onde as liberdades foram descobertas e muitas coisas aconteceram, vários princípios se alteraram. Por exemplo, nós somos uma geração de pluralidade de ideias. Nada mais é absoluto agora. Tudo é relativo. Tudo muda toda hora. E isso é um problema, porque se muda tudo toda hora, todo mundo está confuso em todo tempo. O conceito de amor é o mesmo, o conceito de felicidade é o mesmo, o conceito de pecado é o mesmo, o conceito de céu é o mesmo. E nós hoje estamos querendo viver o evangelho do jeito que a gente quer. Nós estamos criando a nossa própria teologia. Nós vivemos de tudo e não vivemos nada. Nós cremos em tudo e não cremos em ninguém. A gente até ouve o evangelho, o calo aperta. Quando o calo desaperta, a gente vive outra coisa. A gente vive duplicidade de histórias, um personagem. Porque no nosso tempo é isso que está acontecendo. Todo mundo é tudo e na verdade não é nada. E a palavra de Deus é a mesma. Ou seja, pode ser relativo para você, para mim não é mais relativo. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. E tudo isso impacta aqui. Nós somos uma geração que a pós-modernidade colocou dentro da gente um sentimento de individualização, aonde o ser humano consegue tudo sozinho, aonde o ser humano está centrado em si próprio. Nós somos o suprassumo do universo. A gente está aprendendo nas palestras que a gente consegue tudo. Consegue nada, irmão. A gente é a geração mais solitária que o mundo já viu. Nós somos uma geração que tem milhares de seguidores e que se o calo apertar não tem ninguém para ligar 3 horas da manhã. A gente é sozinho. Uma pesquisa que me chocou muito é que a cada 100 pessoas, mais de 60% não tem alguém para chamar de amigo. Vive sozinho. Uma geração que tem a vida pública, mas um secreto entristecido. Tem milhares de seguidores e nenhum amigo. Estamos vivendo tempos muito difíceis. E agora chegamos em uma geração de decisões. Quem está fruto dessa pós-modernidade, que são nós e os nossos filhos. Os nossos pais já eram adultos quando tudo isso começou. Mas agora é nós e os nossos filhos que estamos no meio desse tempo, aonde todas as batalhas acontecem aqui e nós não sabemos lutar com as armas certas. E aqui mora a maior crise da nossa geração. Se Deus não entrar rápido em nosso favor, ou se melhor, se não deixarmos Ele entrar logo dentro de nós, vamos padecer nesse tempo. A geração mais medrosa, a geração mais covarde, a geração mais assustada, a geração mais solitária que o mundo já viu,
refresque a sua memória. Lembre da sua infância, veja a infância dos teus filhos. Eu brincava na rua. Eu voltava às 6 horas da tarde com o pé sujo para dentro de casa. Meus filhos não. O mundo mudou. O mundo muda. Os seus pais lembra da história dos nossos pais, como ia para o colégio, parecia que estava acontecendo uma guerra. Os cadernos iam nos sacos de arroz. Eu não tinha sapato, ia de chinelo. Andava 14 quilômetros. A gente ia de bicicleta. Os nossos filhos, tem que o pai levar na porta do colégio. E tem as vans escolares. Na minha época, irmão, quem chegava de van no colégio era playboy, motivo de riso. Então eu falava, nossa, playboyzinho, filhinho da mamãe. Irmão, hoje eu levo meu filho. Meu pai me levar para o colégio? O quê? Vai de bicicleta. Reclamou, apanha e vai de pé. Ou seja, o mundo mudou e a nossa estratégia de guerra precisa mudar. E o primeiro passo é entender que a maior batalha que nós vamos viver agora, e já estamos no meio dela, está aqui. Aqui dentro. Todos nós, ao longo da nossa história, construímos fortalezas dentro da nossa mente, que nos blindam, que nos protegem, mas que nos atrasam. Todos nós temos algumas crenças sobre várias áreas da vida que estão completamente erradas e que não vai ser uma palestra que vai mudar. É só Jesus que pode mudar. Palestra, motivação e autoajuda, com todo respeito a você. Mas tem coisas que o homem não consegue nem que queira muito. Aqui dentro, meu lindo, não consegue, não adianta. Minha mãe dizia uma palavra que eu achava muito interessante, hoje faz mais sentido ainda: pepino se desentorta de pequeno. Se você cresceu com aquilo na cabeça, só Jesus para quebrar isso dentro de você. Então hoje nós somos uma geração que aprendeu muito sobre coisas da vida errada. Eu peguei meu filho agora esses dias no carro, fechei o tempo com ele, irmão, do nada a nuvem negra desceu. Nós estava indo para o mercado e eu perguntei para o meu filho: filho, o que significa ser rico? Aí meu filho falou: rico é quem tem muito dinheiro. Na hora eu falei assim: quem te ensinou isso, filho? Um amigo meu me falou no colégio. Eu falei: então o pai vai te explicar o que é ser rico de verdade. Ser rico de verdade é ter Jesus. Quando eu fui completar, ele falou assim: não, pai, ser rico de verdade é ter dinheiro. Irmão, Jesus, você. Na hora eu falei assim: cale a boca e escute o que o pai vai falar. Eu parei o carro, toda a família saiu do carro, a gente já chega no mercado. Irmão, eu fiz uma cena pro meu filho que ele nunca mais vai esquecer. Eu fechei os vidros do carro, eu virei para ele, eu falei: o pai vai te explicar uma vez para você aprender certo, e eu nunca mais vou te explicar de novo, e eu não aceito que você aprenda errado. Ele assim, ó. Falei: ser rico é muito mais do que ter dinheiro, porque tá cheio de gente que tem muito dinheiro e é miserável. Desconstruí um murinho que estava sendo levantado na cabeça do meu filho, que lá na frente seria uma fortaleza que iria acabar com ele. E esse é o negócio. Muitos de nós não vimos esses muros sendo construídos, aprendemos de maneira errada, focamos de maneira errada, e a mente nossa é atribulada por pensamentos do inimigo, é atribulada por ideologias mentirosas, e a gente acredita. Irmão, todos os dias tem uma ideologia maligna tentando destruir a sua mente e a sua casa. Todos os dias, no colégio dos teus filhos, na sua faculdade, no seu emprego, na sua vida normal, todos os dias o inimigo está tentando atacar sua mente para destruir você. Ele sabe que aqui, se ele conseguir, ele consegue tudo. Se ele entrar aqui, irmão, destrói você por inteiro. Agora, escute isso. Meu filho falou: papai, entendi, papai. Minha esposa entrou no carro, meus pais estavam juntos. Falei: filho, fala pro vovô e pra vovó e pra mamãe o que é ser rico de verdade. Aí ele respirou fundo e falou: ser rico de verdade é ter o papai no céu no coração. Aí todo mundo fez
Isso aí, top! Naquele dia, deitado na minha cama, pensei o seguinte: todos os dias da vida do meu filho, quando alguém falar que ele precisa ser rico, só uma verdade vai bater na mente dele: você precisa de Jesus. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta fazer de tudo por todos e perder a tua salvação. Não adianta. Eu construí um muro que vai se tornar uma fortaleza e que Satanás nunca vai conseguir atacar o meu filho. Sabe o que acontece? Com ele é mais simples. Difícil é você, que a muralha já foi construída. Difícil é você que não acredita no casamento mais. Difícil é você que carrega um monte de traumas e que não consegue mais decidir direito. Difícil é a gente que não teve alguém para chegar às vezes na hora certa e cirúrgica para mudar o nosso coração. Então, lindo, aqui eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: você precisa de uma renovação na sua mente. Você precisa que o Senhor Jesus entre na sua mente. Se Ele não entrar, você nunca vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos do que chamamos de metanoia, que é uma mudança de mente tão radical que você se olha no espelho e não reconhece mais. E só quem tem poder para fazer isso é Jesus. Então, lindo, o Evangelho é poder para mudar o homem para sempre. E não é só o seu espírito, é a sua alma. O Senhor, quando entra na nossa mente, Ele destrói barreiras e muralhas antigas, quebra crenças que temos sobre identidade errada. Vou te falar uma crença que a nossa geração tem, que é um espírito de miséria na presença de Deus. Eu falo para gente que não sabe orar porque foi ensinado de uma maneira errada, e que cria uma série de barreiras para se aproximar a Jesus, sendo que Jesus é acessível a nós, falhos e pecadores. Então nunca conseguem manter um relacionamento com Jesus, porque a religião construiu uma barreira na sua cabeça. Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo? Quebrar essas barreiras. Porque eu vou te dizer, meu lindo, quando o inimigo, preste atenção, quando o inimigo encontra na sua mente uma fragilidade, é exatamente ali aonde ele vai bater. Se você está enfrentando um problema e Deus aparentemente não está agindo, e a sua mente começa a desconfiar, o inimigo vai entrar aqui para dizer para você: não vai acontecer, Deus não te ama, Deus se esqueceu de você. E aí a sua boca precisa guerrear com a sua mente. A nossa mente, a batalha está acontecendo, a palavra vem e pá! Lembra da mensagem: a dor vai passar, ou depois da dor? Pois é, tem gente que no meio daquilo tudo estava ouvindo uma voz interna dizendo: não vai passar, não vai acabar, esse é o seu fim, não vai dar certo. Aí a voz do Espírito Santo entra como uma espada afiada de 2 gumes, que consegue entrar na junta da nossa medula e do nosso espírito, e faz assim, ó, e lembra-te que Ele é o teu Senhor, que nenhum plano dele pode ser frustrado, que maior é o Senhor que está com você. Entende? Por isso precisamos do Senhor. A batalha da mente só acontece quando Ele entra. O Paulo está dizendo, lindo, não se acomode, não se amolde a esse mundo. Se você viver essa pós-modernidade nojenta, você vai perder, seus filhos vão perder, sua família vai perder. Tenha princípios imutáveis dentro da sua casa. Não volte atrás de palavras que você lançou, a não ser que sejam prejudiciais. Crie princípios para os seus filhos, crie princípio para você. Coloque disciplina espiritual na sua vida, para você orar, para você buscar o Senhor, para você ler a palavra, para você ouvir da parte dele. Senão a batalha da mente vai ser perdida. Entende, lindo? Nós precisamos que Ele entre de maneira urgente. Eu
sei do que estou te falando, porque todas as grandes batalhas da minha vida aconteceram aqui. Eu tive episódios que envolveram a minha história de maneira tangível, física, mas grande maioria das vezes aconteceu aqui. As tentativas de desistência, as tentativas de abandono, as frustrações, os traumas, todos estavam aqui. Mas à medida que Jesus vai entrando, à medida que Jesus vai dominando, à medida que Jesus vai preenchendo, Satanás vai perdendo espaço, nossa mente vai sendo ocupada. Por isso que você tem que cuidar com aquilo que você assiste, você tem que cuidar com aquilo que você ouve, você tem que cuidar com aquilo com quem você se relaciona, porque tudo isso entra. E quando você menos espera, está cheio de fortaleza na sua cabeça, está cheio de coisas que você vai precisar destruir. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não podem se conformar, vocês não podem se tornar parecidos com isso. Lindo, tem princípios que são imutáveis, tem princípios que não podem ser apagados. Eu coloquei algumas coisas na nossa casa com os meus filhos que tem dado tão certo, e eu queria tanto que todo mundo vivesse isso. Meus filhos não desconfiam da nossa palavra jamais, por um motivo: nós nunca mentimos para eles. Eles nunca pegaram uma mentira nossa. Como assim, David? Simples. Se eu falei para eles sim, é sim. Se eu falar não, é não. Se eu falar nós vamos passar no mercado e depois a gente vai no parquinho, a gente vai no parquinho. Eu não engambelo eles, eu falo a verdade. O que é isso? Princípio. Todas as vezes que eles tentam criar uma mentira, nós lembramos eles: nós não mentimos para vocês, vocês não têm o direito de mentir para nós. Eu sempre falo: papai prefere a verdade que me doa do que a mentira que te poupe. Fala a verdade que é melhor. Conta para o papai o que você sente, conta para o papai o que está acontecendo. Se você bateu, diga que bateu. Fala com a sua boca. E quando eu vi e eles fizeram e não querem confessar, eu espero eles confessarem com a boca. Eu não os corrijo enquanto eles não confessem. Eu estou criando muralhas que o inimigo lá na frente não vai conseguir mentir para os meus filhos. Eles não vão aceitar a mentira, eles não vão aceitar mentir, porque isso é formação do caráter. Está aqui dentro. Entende que o que Jesus quer fazer em você é completar a obra. Ele está dizendo que é um processo, ele sabe que é um processo. Nós precisamos desse processo. Lindo, tem gente que é crente há centenas de anos, é um dinossauro, mas ainda erra em coisas básicas. Ainda erra em coisas básicas. Eu erro em coisas básicas. Preciso de Jesus todos os dias, renovando a minha mente. Eu vou descobrindo coisas que creio de maneira errada, e o Senhor vai renovando a minha mente. Tem coisas que ainda precisam ser renovadas, outras que já foram, e você é igual. O Senhor quer renovar a sua mente. O Senhor quer desconstruir coisas velhas e ultrapassadas dentro da sua cabecinha. Sabe, quebrar. Sai. Deixa Jesus entrar. Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Lindo. Toda guerra que começar na sua mente será derrotada. Deixa eu declarar algo de Jesus sobre você. Quando o Senhor renovar a sua mente, o sono que foge de você vai vir para você. É que quando Ele entra, domina nossa mente, as batalhas aqui dentro começam a ser vencidas. O medo é vencido, a ansiedade é vencida. As síndromes não se apoderam de nós, os medos não conseguem mais nos governar. E aí a Bíblia nos dá uma promessa: não vos conformeis com este mundo, mas renovem as vossas mentes. Que o Senhor renove. E então, a mãozinha assim, ó. E então vocês irão experimentar a boa, perfeita. Eu quero te dar um presente.
Eu quero te fazer um convite, porque essa é a minha missão, essa é a minha razão de estar aqui. Eu tenho um convite para você que nunca deixou Jesus entrar, que por conta desse tempo acredita em tudo, mas nunca acreditou de verdade, ou nunca focou a sua fé em algo. Chega de secularismo, chega de individualismo, chega de pluralidade. Não tem outro caminho, lindo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas a decisão é sua, assim como a batalha também é. Mas se você quer que a batalha seja vencida, você vai ter que vencer o seu orgulho, reconhecer que você é frágil, reconhecer que você é pecador e deixar Jesus entrar. Para isso, apenas uma forma é possível: uma oração. Não tem nada a ser pago, o preço já foi pago. Uma oração muda tudo. Você, perante Jesus, reconhecer seu pecado, se arrepender dos seus maus caminhos e entregar o seu coração a Jesus, e Ele automaticamente vivificará o teu espírito, e o maior processo da sua alma irá começar. Amém? Dave, eu quero tomar essa decisão. Simples, você vai levantar as mãos, nós vamos orar com você, e a partir desta oração eu saio de cena. Jesus entra, faz morada e começa a maior transformação da sua história. E sim, muda tudo, porque quando Ele entra, a maior faxina começa dentro de nós. Se você quer, aonde você estiver, levante suas mãos. Aonde você estiver, seja num carro, seja na sua casa, em um hospital, você vai orar comigo essa oração. Depois você pode colocar nos comentários que você decidiu, mas agora é você e Deus. Mas eu preciso te alertar, eu não estou te convidando para viver, eu estou te convidando para morrer. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. O Senhor é o que me governa, a minha vida, a minha mente e todo o meu ser. Em nome de Jesus.
da diferença de gerações quando bate o ombro na porta. A geração de 80 bate na porta, dá-lhe um soco na porta. A geração de 90 bate o ombro, olha pro ombro, fica meio bolado, mas vai embora. A geração de 2000 chama o SAMU. E nós estamos já na outra geração, né, irmão? Que é a geração que posta no Instagram uma foto deitado, passando mal, dizendo: oh meu Deus, a minha vida acabou. Mas eu quero que você entenda que se você te mostrar frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Eu ouvi um vídeo esses dias, eu achei interessante, um pastor pregando uma mensagem, um trechinho curto assim de uma reflexão. E aquilo entrou na minha mente, eu fiquei com aquilo durante muito tempo. Ele falava: você já prestou atenção numa luta de boxe? Como funciona? A luta de boxe tem 2 lutadores, um de cada lado, um juiz. O juiz, pim, e o pau tora. E soco na cara, e soco, e dá-lhe soco, e desvia, e soco. E aí o sino toca, pim, e não é porque acabou, é para dar uma descansadinha. Mas você já viu que o lutador não descansa? E aí o corner, o treinador vem no lado dele e fala assim: ó, soca em cima, vai, dá ali na cara dele. E normalmente o lutador tá assim, ó. Ele tá cego, ele não ouve nada, porque ele só quer uma coisa: descer-lhe a bordoada no outro. Eu não sei você, irmão, mas quando eu assisto essa tipo de coisa, eu entro em crise, porque eu me envolvo emocionalmente. Eu oro pelo lutador. Eu sinto a dor, eu fico assim: oh meu Deus do céu, para que tão forte? Então eu não posso assistir essas coisas publicamente. Uma vez eu vi aquela luta do Anderson Silva, que ele quebrou a perna, irmão, eu não dormi. Hoje, pior que hoje ele me acompanha, eu acompanhava ele desde a época da perna dele. E eu vou falar uma coisa pra você: eles não desistem, porque desistir não é uma opção. Eles preferem ser nocauteados pelo adversário do que jogar a toalha. E só joga a toalha porque o jogador está caído. Não é o lutador que joga a toalha, é o treinador dele que joga. Você já observou isso? Ou seja, algumas coisas na vida, se não a maioria delas, desistir não pode ser uma opção. As batalhas da nossa vida, desistir não pode ser uma opção. Como assim, David? É porque na vida a gente diz que tem o plano A, B, C e D, e o quit, que é o vai embora, acabou, desiste. E eu falo para uma geração de pessoas que me mandam mensagem dizendo: eu quero tirar minha vida, eu quero desistir, eu quero acabar, eu quero ir embora. Eu vou te falar, meu lindo, entenda, não é assim que a banda toca. Eu quero te trazer pela palavra uma visão para você, que vai alterar a tua perspectiva sobre o que você vive e o que Deus ainda vai fazer na sua história. Tem vezes que todo mundo é assim, eu também sou, a gente quer desistir. Eu já passei por crise na minha vida que eu disse: eu nunca mais vou pregar, eu nunca mais vou fazer, eu vou parar de gravar vídeo, eu vou parar, eu quero ir embora, meu Deus. Você lembra? Você lembra que eu tossi a série inteira? Eu passei mal a série inteira. Os 2 dias de série eu estava completamente destruído. Eu não tive conversa com o pastor da igreja, porque eu ficava fazendo nebulização e negócio na voz. Eu entrava, ministrava a palavra, voltava para trás do palco desesperado, dizendo: Jesus, pelo amor, não deixa a minha voz acabar, sabe? Pelo amor do Senhor mesmo. Existe um perigo de você espiritualizar tudo, mas existe um perigo tão semelhante que é não espiritualizar nada. Havia algo para acontecer 2 dias depois daquela série. Perdão, é exatamente isso. Eu ia para Barretos. Foi a primeira vez que teve uma pregação do evangelho naquele lugar. A maior festa de peão da América Latina. 47 mil pessoas foram para ouvir a pregação do evangelho.
Havia centenas de pessoas orando por mim, minha mãe jejuando, orando. Só que uma batalha se vence por vez. Aquela era de segunda. Na sexta-feira eu estava perdendo a voz. E passou pela minha cabeça: eu vou desistir da série. Eu não gravo a série. Eu não vou fazer. Eu vou me resguardar para segunda-feira. E aí a série eu gravo depois. E eu vou falar para você, isso passou na minha cabeça, porque eu não aguentava. Eu estava muito doente. Eu não fico doente assim. Só que a percepção minha é que aquela enfermidade não era natural. Ela tinha um peso espiritual. Um peso espiritual de paralisia, de desânimo, de desgaste, para realmente me parar. E eu confesso, pensei em dizer: não vou gravar mais. E aí o Senhor me fez lembrar de toda a cena que eu mostrei. É que se eu não gravasse, teria um limbo de uma segunda-feira, de uma mensagem que não iria para o ar. E essa mensagem que não iria para o ar era a primeira que eu iria gravar. Foi uma das mensagens mais assistidas da série. A série, até agora, é uma das mais assistidas dentro do canal. E eu gravei ela sem força nenhuma. E nesse dia da gravação eu descobri um negócio. Eu vivi o que de verdade é o ministério. Quanto menos do Dave, melhor. Quanto menos confiança minha em mim, melhor. Eu terminei aquela série de joelho dentro da sala, dizendo: Jesus, eu não sei como eu consegui. E domingo eu tinha que me preparar para segunda-feira e eu não consegui, porque eu passei o dia todo fazendo nebulização, tratamento na voz, fui pro fonoaudiólogo e toma choque, e injeção e antibiótico. E então chegou a segunda-feira e mais uma vez eu queria estar no controle e eu não conseguia. Na tarde, isso vocês não sabem, ninguém sabe porque não foi falado. Na passagem do som, a equipe dos bombeiros, seguranças, os trabalhadores da festa, os peões, uma presença de Deus invadiu aquele lugar. Estou aqui há anos cobrindo essa festa e eu nunca senti o que eu estou sentindo agora. Você consegue me explicar? A voz estava fraca, mas o Espírito que governa é mais forte do que tudo. Então eu quero que você entenda que a nossa perspectiva e postura no dia da batalha determina como ela termina. Rimou. Determina como ela termina. Ou seja, se você vai entrar na batalha, se você sabe que o que Deus tem para você é grande, se você sabe que o plano de Deus é extraordinário, existe um nome para isso: postura de guerra. Sabe, é isso. Você não pode entrar com plano B, você só tem que entrar com o plano A. Como assim, David? É o que a palavra disse: tu te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Ele está dizendo que o que eu creio sobre a batalha determina o meu desempenho nela. Como que isso muda a perspectiva? Quando eu entendo quem é o Senhor da batalha que entra na frente. Quando eu entendo que o que eu faço não é para mim, é para a glória do nome dEle. Quando eu entendo que a minha vida não é minha, pertence a Ele. Lindo, eu trabalho com gente todos os dias.
Todos os dias eu recebo mensagem de alguém que quer desistir. E às vezes não é só desistir da missão, às vezes é desistir da vida mesmo. Todos os dias. E eu queria, e esse eu acho que talvez é inerente ao que eu faço, mas eu queria que todo mundo que estivesse desistindo conseguisse ver a vida do outro que está perto. Como assim, David? É exatamente isso que você ouviu. Que quando você quisesse desistir porque o teu problema parece ser grande demais, insolúvel e o fim, você pudesse ver alguém que tem um problema maior do que o seu. Aconteceu um negócio em Barretos no dia. Eu fui visitar o Hospital do Câncer. E eu tenho 3 filhos. Eles não me levaram na área dos adultos, eles me levaram na área das crianças. E eu entrei sem voz naquele lugar quietinho. E o meu maior problema, o meu maior medo era só perder a voz. Mas daí eu entrei naquele hospital, e quando de repente num relance passei num quarto de um homem ajoelhado na beira da cama, com uma garotinha, que quando eu olhei de relance parecia minha filha. E na hora que eu olhei, eles estavam tirando a sonda dela, ou trocando, eu não sei. Só sei que eu não consegui aguentar. Eu caí no choro. Entrei dentro do banheiro. Estava toda a direção do hospital junto e eu não consegui. Eu entrei dentro do banheiro, tranquei a porta por dentro. Sentei na privada do banheiro e comecei a chorar. E eu dizia: Jesus, o que eu tenho é passageiro. Amanhã vai acabar. Eu vou tomar um remédio e vai melhorar. O que aquele pai está vivendo no quarto é muito pior do que eu estou vivendo. E aí eu comecei a dizer: Senhor, eu não tenho o direito de desistir. A desistência impede milagres extraordinários de acontecer. A desistência, ela não é um atraso, ela é uma perda. Porque quando você desiste, basicamente você se entrega, você se rende. E eu descobri um negócio lindo com pouco tempo de idade que tenho, porque sou muito jovem. Um amém só para dar alegria. Amém. Eu aprendi que tem batalhas que a informação mata mais do que a própria batalha. Você sabia que tem gente que quando pega um diagnóstico de uma doença, não morre da doença, morre do diagnóstico? É doido, mas o ser humano é assim. Tem gente que pega uma notícia e morre do coração. E o problema dele não era o coração. Se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Eu sei que existe uma pergunta por trás de tudo isso. David, como eu faço para crer dessa forma que você crê? Como eu faço para ter essa fé inabalável? É fácil. É não contar com o plano B. É acreditar numa coisa só. É só olhar para um alvo só. É só confiar em alguém. Só um, não basta outro, não precisa de outro não. Só um, que se você confiar de todo o teu coração, já começa a ficar diferente. Eu sei que você já sabe do que eu estou falando. Mas sabe qual é o nosso problema da nossa geração? É que a gente confia em muita coisa. A gente abre o coração para muita possibilidade. A gente aposta em muitos lados. E a gente esquece que um é suficiente. Eu respeito
e a minha maior alegria de poder pregar o evangelho para todo mundo é porque eu respeito, e isso me deu o fruto de poder pregar para todos, de falar de Jesus em lugares aonde nunca teve uma pregação. Mas eu vou te falar uma coisa, lindo. Ao invés de eu dizer o que eu não acredito ou descredibilizar a fé de alguém, eu prefiro dizer o que eu acredito e que mudou a minha vida. Como assim, Dave? É simples. Jesus é suficiente. Eu tenho um amigo eu sou um pouco fofoqueiro, vocês percebem. Não dá muito para ser amigo meu, que eu conto. Coitado do irmão que disse que estava com saudade, agora vai descobrir que eu não estava. Mas eu falo. Eu tenho um amigo meu que estava envolvido com coisas erradas. E aí Jesus salvou ele. Ele teve um encontro com Jesus, mas ainda estava um pé lá, outro cá. Então ele ia um pouquinho aqui, mas estava dando umas erradinhas lá. Aí um dia eu conversando com ele, ele me disse uma frase que para mim foi maravilhoso. Ele diz: Dave, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu entendo que não preciso de mais nada. Eu falei: fala de novo. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu entendo que não preciso de mais nada. Quando Jesus entra, Ele absorve ou assume um lugar dentro do nosso coração. Mas tem lugares escondidos dentro da nossa alma que a gente não permite que Ele entre. Aqui mora alguma outra coisa, aqui mora outra realidade, aqui uma outra perspectiva, aqui um trauma, aqui uma visão. E Jesus está perdido nesse emaranhado dentro do nosso ser. Mas tem uma coisa que muda todo o resto. Quando você tira o que é trivial do centro e coloca aquilo que é central de verdade para dominar as tuas emoções e o teu coração. Jesus. Quando Jesus é o centro das tuas emoções, do teu coração, da tua fé, desistir nunca será uma opção. Porque se a porta estiver trancada, Ele abre. Ninguém consegue fazer você desistir, recuar ou tiver uma pequena sensação de derrota, porque Ele é a própria vitória. Então mesmo quando alguém diz que você perdeu, você sabe que venceu, porque o plano perfeito é dele. Você entende isso? Então só para você lembrar de uma historinha. O Davi entrou no campo de batalha contra o gigante. Eu amo essa história, eu conto para meus filhos todo dia. Todo dia nós deitamos na cama e eles dizem: conta a história, pai, do gigante que levou uma pedrada. Porque eu dou uma parafraseada. Eu explico para eles que o Davi desenrolou, bateu e o gigante caiu de ladinho. Eu explico. Foi, irmão, vocês estão ouvindo a pregação ainda? Mas tem uma coisa que para mim é notório, nítido. Imaginar como Davi entrou no campo de batalha. Porque ele é um garotinho. Ele não está com roupa de soldado. e foi ele que quis entrar na treta. Não foi nem convidado. Você sabia? Ninguém chamou o Davi para brigar não. O Davi falou: eu vou. Davi não. Irmão, imagina, você acorda um belo dia e diz: olha, Deus, minha vida está calma demais. Eu quero uma briga, eu quero uma treta. Mas Jesus, eu não quero uma coisa pequena não, eu quero que tenha mais de 3 metros. Eu quero que seja sinistro. Eu quero, Senhor. Ninguém deseja uma batalha, irmão. A gente quer paz. A gente quer a Disneylândia na vida. O Mickey passando, o Minnie, Jesus, os anjinhos voando. Top, aleluia, Disney, volta. Não, é confusão, irmão. A vida é feita de treta, confusão, bordoada. E toca o sininho e tu pensa: agora acabou. E o cara tá lá assim. Porque eu acabo uma série,
pensando que daqui 2 meses tem outra, e tem que ter mais 8 mensagens para gravar. Mas daí eu penso, não, mas a semana que vem eu tenho que ir para outro lugar, e a batalha nunca acaba. E aí eu volto para casa, tem um filho doente e escorre o nariz do outro, joga soro, e ontem eu fiquei surdo. É só loucura. Eu não precisava contar essas coisas, mas ontem eu tive que tirar a cera do ouvido. Tu vence o negócio, outra treta. Tu agora, paz, treta nas férias. Quer dizer, vai dar errado, só Jesus, irmão. Eu queria poder contar as tretas que eu enfrento, mas vocês vão ficar tudo disfarçado, porque é muita. Eu tô com um amigo meu aqui na série que nós fomos expulsos do avião esse dia, irmão. Tá, tem nó de uma coisa dessa? Nós estamos indo para pregar e fomos expulsos do avião. Vontade de contar, um dia eu conto essa história para vocês. Irmão, calma, gente. Não, tem nada. O Davi, irmão, deixa eu resolver a palavra do Davi. Vem com o gigante e pega ele no meio da história. O Davi, irmão, entrou no campo de batalha. Só que a postura de Davi não é de alguém que vai perder, é de alguém que sabe que vai ganhar. A gente tem que entrar nas batalhas não com uma postura de alguém que pensa na possibilidade de perder, mas com alguém que tem a certeza que vai ganhar, porque o nosso general, porque aquele que nos envia para a batalha entra na batalha conosco, na nossa frente. A gente não entra sozinho, a gente não está nessa vida sozinho, não, irmão. Ele está com a gente na treta toda, de dia, de noite, de manhã, qualquer lugar, Ele está junto. Então você não está sozinho. Davi entrou no campo de batalha. O gigante deve ter olhado para ele e falou: nossa, que humilhação. Estou 40 dias desafiando o soldado para mandar um bicho caba um top, e mandar esse. Aí o Davi está aqui, mano. Quem está nas trincheiras, quem está fora do campo de batalha, olha para Davi e provavelmente riram, ridicularizaram. Ridicularizaram e tentaram tirar ele do jogo. Levaram ele para Saul. Coloca a roupa de soldado. Não deu conta. Minha pressão baixou. O gigante descansa no Senhor. E o Davi venceu mais uma batalha. Posso falar algo olhando nos teus olhos, lindo? Eu não sei qual é o tamanho da treta que você está envolvido. Eu não sei qual é a tua batalha. Eu não sei qual é a provação. Mas de uma coisa eu sei: se Cristo estiver com você e for o centro do teu coração, desistir jamais será uma opção. Porque se Ele está na batalha, se Ele está na guerra, se Ele está na treta contigo, lindo, é pouco tempo para uma batalha ser um testemunho de vitória. É muito pouco tempo para uma doença sem cura se tornar um grande testemunho de um milagre. É pouco tempo para aquilo que todo mundo diz que é impossível se tornar possível para você. Porque no fim, o segredo não é você, é o Senhor da batalha que está em você. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento revela a obra de suas mãos. Tudo começa nele e termina nele. Jesus, nós não vamos parar. As batalhas se levantam, o calor da guerra nos assusta, mas muito maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Não iremos parar, não iremos desistir, iremos perseverar para a glória do teu nome. O que para alguém é impossível, para nós será um testemunho. Em nome de Jesus. É a melhor coisa da minha vida. Nada se compara.
Para mim os segundos, sabe, voam, os minutos voam, as horas voam. Mas eu vou confessar que fica mais fácil pregar quando tem muita gente querendo ouvir. Vou dar uma indireta. Mas você que está na sua casa pode ser uma pessoa também que grite. Como gritar? No comentário. Você pode comentar, curte o vídeo. Porque o YouTube não ouve a mensagem, mas quando ele vê que as pessoas comentam, compartilham, ele diz: nossa, deve ser bom. E manda para mais gente. Então curte, compartilha, comenta. Nem que seja por pena. Não, eu vou por pena. Vai por pena mesmo. Sou bem humilde contando um negócio desse. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem do Senhor Jesus para você aqui nesse canal. Emagrecer. Olha, nada ainda, né? Prometi que eu ia orar todos os dias. Oh, Papai do Céu tá com saudade. Faz tempo que vocês não falam, né? Dia 31 de dezembro foi o último dia. Eu vou ler a Bíblia toda. Você não saiu de Gênesis até agora. Vocês estão rindo de vocês, né? Você sabe que no final dessa mensagem eu quero te apresentar algo que o Senhor nos deu, mas no final, algo que vai ajudar você, mas é acessório, é pro final. O principal é a mensagem. Mas fica até o final e não ouse ir para o final, porque você é curioso ou fofoqueiro. Fique aqui. Mas olha só, eu gravei uma mensagem no final do ano. Essa mensagem rodou no início do ano de 2023. E o tema da mensagem foi: eu quero ser melhor. Irmão, eu confesso para você que quando eu dei o título na mensagem, eu fiquei pensando: nada, o povo não vai nem ver. Porque é muita ousadia, né? Você fala assim: nossa, eu quero ser melhor. Parece que a gente perde um pouco disso, né, na nossa vida. A gente vai amadurecendo e a gente pensa que tá tudo certo, tá dando certo do jeito que tá bom, não precisa mudar nada, não precisa melhorar. Você conhece alguém que diz que não precisa mudar nada? Que não precisa perdoar, que tá tudo certo, que ele tá vivendo uma vida top? Quando eu era líder de jovens, eu evangelizava na rua, e a primeira pergunta que eu fazia era: tá tudo bem? E a pessoa dizia: sim. A vida estava destruída. Mas a gente prefere contar uma história que é diferente às vezes da realidade. Então entenda que quando eu gravei essa mensagem, eu pensei: olha, quem for humilde, quem reconhecer que precisa, vai assistir. E eu fui bem abrangente nessa palavra, não fui tão específico em algumas coisas. Mas aí, lindo, hoje, durante esse dia, o Senhor me fez olhar para direções específicas. E por isso ousei em colocar um nome dessa mensagem de: tome um jeito na sua vida. Porque é o que a mãe da gente fala: toma jeito nessa vida, menino. Quem é mãe e pai aqui sabe do que eu estou dizendo. Aliás, vamos fazer um exercício. Olha pro irmão que está do lado. Sei que você ama fazer isso. Você convidou alguém meio perdidinho para vir para cá, meio bandidinho, vida, né? Fala para ele: irmão, a dica é falar e desviar o olhar. É deixar a reflexão pairar, entendeu? Você fala assim: ó, toma um jeito na sua vida. E deixa. Porque era assim que a nossa mãe fazia: toma um jeito na vida, menino, se arruma. E fazia outra coisa. E aí a gente fica com a reflexão: mas no quê? Fácil. Só pegar o que você prometeu no comecinho, né, do ano. Então eu vou ser bem específico. Quer saber do que você precisa dar um jeito na sua vida com urgência? Traz para conversa seu caderninho de metas para 2023. Olha para ele e olha para o que você está vivendo. Se, meu lindo, você não tiver conseguido viver 10% do que você prometeu,
Você precisa dar um jeito na sua vida, lindo. Sabe por quê? A nossa vida passa rápido demais. Quando nós vermos, tudo passou, acabou, e a gente está na virada de 23 para 24, dizendo: olha, esse ano, Senhor, vai ser tão diferente. Eu vou fazer... Você está entendendo? Enquanto a gente não toma uma postura de homem, de mulher, a nossa vida passa desapercebido, os frutos não são percebidos, o que Deus tem para as nossas estações não chegam, e no final a gente reclama do ano que passou e promete o que não vai viver no próximo. E eu vou te falar um negócio, lindo. Eu fiz promessa para mim, e eu só estou pregando porque pela misericórdia de Deus, e vai continuar assim, eu estou conseguindo cumprir, mas não está sendo fácil. Irmão, eu prometi que eu ia fazer a leitura da Bíblia esse ano inteiro de novo. Irmão, quando chega números, irmão, é só número. Eu odeio número, mas eu prometi para mim, eu vou ler. Ai, irmão, quando chega Cantares de Salomão, que é tanto romance, irmão, tanto que eu fico: Jesus, eu não estou vivendo nada disso, é muita provocação. Ou seja, a meta é clara, e eu vou te dizer o porquê eu estou me cobrando. Porque quando chegar esse tempo que nós reescreveremos as metas, algumas não estarão lá mais. Algumas não serão mais metas, serão realidade. Gostei da senhora. Venci os 21 dias. Venceu. Por quê? Porque aquilo que você entende que transforma, você não pode colocar como meta, tem que ser como rotina. Tem que ser realidade, tem que ser a sua vida, tem que ser a sua obrigação. Bebê, a minha vida não é meta ler a Bíblia, é minha obrigação. Quando você chegar aqui, irmão, no teu devocional, chama já o pastor para te ajudar, porque vai ter cada dúvida. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele, e ele comigo. Cadê o irmão do Glória? Preciso do Senhor comigo até o final, porque agora vai ser um pouco difícil de glórias multiplicados, porque eu vou tocar em algumas feridinhas. Bom, meu lindo, estamos em 2023. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Eu vou fazer 33. Eu estaria em Israel. Só que tem uma notícia: a última pessoa que teve em Israel com 33 eu até vou ressuscitar, irmão, mas não vai ser no terceiro dia, não. Mas essa reflexão a gente deixa para depois. Eu só quero que você entenda que a nossa vida é muito rápido. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque quando a gente vê, passou. Anos passam, voam. Meus filhos estão grandes. Meu filho mais velho tem 5 anos. Eu me lembro do dia que a minha esposa contou a notícia que ela estava grávida, e eu pensei que quem estava grávida era a nossa amiga. É verdade, ela entregou uma caixinha com exame de gravidez. Como tinha uma amiga nossa junto, eu olhei: você está grávida? E a minha esposa ficou olhando para mim assim: sou eu. 5 anos já se passaram. Ou seja, a vida da gente passa muito rápido, e a questão é: o que dentro do tempo que passou, no que eu cresci, no que eu melhorei, no que eu me pareci mais com Jesus que não me parecia antes.
Eu tenho a impressão que às vezes algumas pessoas, elas vão, ao invés de amadurecer e ficar mais inteligente, vão emburrecendo, vão se desconfigurando. Sabe, é como aquela pessoa que é jovem, mas se veste como um velho. Ele tem juventude mascarada de velhice, porque parece que alguma coisa em algum ponto desconectou. Gente que não se cuida, ou gente que viveu uma vida espiritual incrível e de repente não tem mais nada de relacionamento com Deus. É interessante entender e imaginar que nós às vezes somos esses personagens tristes de uma história, aonde a vida passa para todo mundo cresce, amadurece, evolui, melhora como ser humano, como servo de Jesus, como marido, como esposa, como esposo, como filho. E tem gente que piora. Tem gente que era um filho ruim, ficou pior. Tinha gente que era um marido 7 e caiu para 4. Não, irmã, não olha para ninguém agora, olha para mim. Pelo amor de Jesus, tinha gente que tinha uma vida com Deus extraordinária, vivia coisas incríveis com o Senhor, e não tem mais nada com Deus. Até tem, segunda-feira, 7 horas da manhã, assiste uma mensagem, lembra de Jesus na próxima segunda. Ou só se o pau torar. Se não tiver treta, não precisa de Jesus na história. Então deixa eu te contar uma coisa, lindo. A vida com Jesus, ela só melhora. As coisas, quando tem Cristo na receita, ela só melhora. Se está piorando, irmão, você tem que aprender a despiorar logo. Entendeu? Você precisa tomar um jeito na sua vida. Então agora a pergunta é bem simples: sua vida com Deus ontem, sua vida com Deus hoje, está melhor ou pior? Ano passado para esse ano, casamento, trabalho, estudo, família, mesmo depois da eleição? Essa palavra tem que chegar na hora certa, e ela vai chegar na hora certa no seu coração. Eu quero te apresentar alguns pilares que mudam a nossa vida para sempre. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 nos apresenta a chave de tudo, o principal que um homem precisa e que sozinho jamais conseguiria. Porque tem uma questão: a gente gosta de palavra boa, motivacional. A gente gosta daquelas coisas que você vai para frente do espelho e diz que você é uma máquina de vencer. Ai, mas não funciona, né? A gente volta para casa motivado. Vou conquistar o mundo. No outro dia, meu Deus, a gente achou que era um leão, é uma galinha velha, maltrapilha. Olha no espelho, sabe, rugiu no dia anterior, tá miando agora. Quer dizer, a gente sozinho, irmão, é muito instável. A receita começa aqui. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Sabe, a primeira área da nossa vida que a gente precisa dar um jeito logo é ter alguém morando bom dentro de nós. A primeira coisa que todo ser humano precisa, a gente precisa de um morador nessa kitnet, irmão. Prazer, kitnet Dave. Pois é, irmão, Jesus podia escolher qualquer lugar para viver no mundo, escolheu umas kitnet igual eu e você. Tinha gente melhor, tinha gente mais, mas é nós, irmão. Ele escolheu nós nesse planeta, aqui na terra, olhou para nós e falou assim: quero morar em vocês. E aí, olha que doideira, ele não entra assim, vou entrar. Não, ele bate. E a questão agora é: você tem que reconhecer, ou você precisa de ajuda, ou você não precisa de ajuda.
E aí, bebê, você precisa de ajuda? E o caderninho tá rolando? E a meta que seus pais fizeram sobre você, e que você fez sobre você, e que todo mundo já fez, e que nada até agora aconteceu. Então, lindo, a primeira coisa que o ser humano precisa é reconhecer. Ela é jogar a toalha, irmão. É jogar a toalha. A gente precisa de uma vez por todas reconhecer, dizer: Jesus, seguinte, ó, eu estava controlando a minha vida, só deu BO, só treta, só confusão. Toma o controle. Você está entendendo que isso muda tudo? Meu lindo, sabe, eu vou ser bem direto. O que muda a vida do homem não é quando o homem ajuda o próprio homem. Não é quando nós nos olhamos no espelho e pensamos que somos capazes sozinhos. O que muda a vida do homem é quando o homem olha para si e reconhece que não é capaz, que não consegue, que não é possível sozinho, que o homem não é suficiente para ajudar o próprio homem, que o nosso coração é enganoso. E é nesse momento que a vida muda de maneira radical e poderosa, porque no espelho reflete uma imagem que é semelhança daquele que nos criou, e é aqui que a vida muda. Eu digo: Jesus, pode dizer: entra, Jesus, entra, entra, Jesus, entra, faz morada aqui. Começamos uma crise. Você é chato com cheiro em casa? Você é chato? Irmão, eu tenho um problema. Quando eu me mudo, a minha principal batalha é tirar o cheiro de quem morava antes. E eu já me mudei umas 3 vezes, estou parecendo nômade. Esses últimos anos aí foi sinistro. Se Deus quiser, agora eu vou me mudar para me mudar menos. Se Deus quiser, amém, igreja? Aí eu faço uma faxina, faço uma geral, limpo o ar-condicionado. Se tiver tapete, eu mando higienizar tudo. Limpo o sofá, limpo tudo. Fiz isso na última casa agora. E não é porque o cheiro é ruim, mas é porque eu quero o meu cheiro, né? Agora, quando Jesus entra, também tem cheiro. Também tem coisas dentro de nós que não são dele, que não pertencem a ele, que não combinam com a decoração que ele espera, que não é o que ele quer. E aí, bebê, não é mais a casa que manda, é o dono dela. Oh, lindo, oh, calma, não se alegra não, porque agora começa a maior confusão da nossa vida. Quando ele entra, a gente começa uma reforma. É o que a gente chama de colocar a vida em ordem, é o tomar o jeito na vida. Só que entenda que não é eu que tomo o jeito, é ele que dá o jeito. É ele que chega e começa a mudar. Lindo, posso te contar uma coisa bem simples? Não existe evangelho sem transformação. Não existe vida com Deus sem mudança de vida. Deixa eu acordar você do sonho da Disney. Lindo, quando ele entra, ele primeiro, antes de construir, começa a destruir o que construído foi. E esse é o problema de muita gente que vive uma vida inteira sem mudança e uma vida distante de Jesus, porque não deixa Jesus completar a obra. Ô lindo, eu vou falar uma coisa para você. Não adianta você me ouvir não. Não adianta você me ouvir. Não adianta você só me ouvir. Você precisa colocar aquilo que Jesus coloca para você, a sua vida, a sua prática. Sabe, quando eu digo ser uma pessoa melhor, não é para que você seja melhor e apareça nos olhos dos outros. Não, é para que Jesus seja glorificado em você. Irmão, eu comecei esse ano dizendo: eu quero ser melhor, eu quero brigar menos. Eu estou brigando menos. Eu não aceito, irmão, terminar o ano de 2023 igual eu terminei o ano de 2022, parecendo um galo de briga. Eu não quero. Mas o que eu preciso? Dar mais controle para ele. Mais controle. Jesus,
Pega outro cômodo, entra em outro cômodo agora, invade, Senhor, pode abrir, pode entrar. Senhor, tem porta trancada da minha alma, pode abrir, entra Jesus. Pode entrar em emoções que eu escondi, o Senhor já sabia, mas entra, governa. À medida que a gente dá o controle para Jesus, Jesus absorve o controle da nossa história e muda a nossa vida. A nossa vida vai sendo transformada à medida que nós vamos entregando e abrindo espaço no nosso coração para Ele. Ou seja, meu lindo, você quer colocar a sua vida em ordem? Coloca para quem sabe organizar. Faz da maneira correta. Jesus entra, governa. E aí algumas coisas vão começar a sentir em você falta, que vai fazer você buscar. E aí você não vai conseguir explicar o porquê. Não vai. Mas tem alguma coisa dentro de você acontecendo. Quer ver um negócio? Você está vendo esse vídeo agora, certo? Milhões de pessoas podiam estar assistindo. Você está vendo. Sabe por quê? Eu preciso acreditar no que eu prego. Jesus moveu para chegar até você. E por você sozinho você não ia querer ver. Porque que história é essa de tomar jeito na vida? Mas algo dentro de você está dizendo assim: você precisa. Você precisa. Deixa, entra, apanha junto, bora. E aí você entrou. Sabe o que é isso? Alguma coisa dentro de você já está acontecendo. Só que a obra precisa ser completa. Os cômodos precisam ser destrancados. A vida precisa ser explanada. E aí algumas coisas começam a acontecer. E é aqui que eu quero deixar claro o que na outra mensagem não consegui. Duas coisas botam a nossa vida em ordem de maneira sobrenatural e acelerada. Está sofrendo por antecipação? Você quer ouvir ou não deixa? É que vocês não mostraram interesse. Irmão, talvez vocês não entenderam o que eu acabei de dizer para vocês. Eu vou, Davinho, falar para vocês o que em um mês pode transformar uma história inteira da sua vida. Olhinho, dava para colocar o nome dessa mensagem de Receita da Felicidade, mas daí vocês iam achar que era demais. Mas eu vou te contar muito simples, muito fácil, e você nunca mais vai esquecer. Quer dar jeitinho na vida sua, bebê? Quer viver o que Deus tem para você? Quer crescer, quer evoluir, quer amadurecer? Duas coisas que não vão poder faltar nunca na vida de quem nunca para de crescer: oração. Nada, né? Os irmãos. Ai, eu pensei que tinha tipo ser uma receitinha. Daí eu ia apertar Ctrl+C, Ctrl+V, e no outro dia minha vida ia mudar. A primeira coisa é oração. Lindo. Talvez você não entendeu ainda porque não tem esse relacionamento. Mas o dia que você tiver, você vai conseguir entender com mais clareza. Mas essa semana um amigo meu me perguntou algo que eu fiquei constrangido, porque por alguns segundos eu não soube responder. Ele perguntou para mim: Dave, como é que eu faço para amar Jesus do jeito que você ama? Eu fiquei supletivo, teologia, escola bíblica dominical, tentando ver se tinha uma resposta teológica para aquilo rápido. E ele dizia: porque eu admiro Jesus, eu acho maneiro a história, acho bonito quando você fala dele, mas eu não sinto isso que você sente aí, esse teu olhinho que brilha, esse negócio, eu não sei. Aí, irmão, eu falei a melhor resposta possível, porque me achei na hora. Aí o senhor falou: foi eu que dei a resposta. Eu falei: sorry. Eu falei para ele: sabe por quê? É porque eu falo com ele. Eu confesso que às vezes eu não consigo ficar muito tempo assim de joelho. Eu sou meio ansioso, eu sou muito dislexo. Eu começo orando e começo já fofocando para Jesus, e eu pego foco. Não é fácil, irmão, para me orar. Eu oro e falo: Jesus, eu preciso aprender a orar, Senhor. E o Senhor viu que o Flamengo perdeu. Jesus foi para a Turquia, Senhor, que vergonha. Eu queria que tivesse, entendeu? Aí eu já mudo de foco, eu esqueço. Eu tive que colocar uma nota no meu telefone: motivo de oração. E sabe o que eu descobri? Eu esqueço da nota. Tá tão difícil.
Só que tem uma coisa: em todos os momentos possíveis e inimagináveis, eu lembro. E quando eu lembro, eu falo. E quando eu falo, eu sinto. E à medida que eu sinto, eu aprendo. E à medida que eu aprendo, eu me apaixono mais. E à medida que eu me apaixono mais, eu oro mais. Você entende? É uma coisa cíclica que só aumenta e cresce. Eu gostaria muito de toda hora pudesse chamar alguém para entrar comigo nesse ambiente de Santo dos Santos, que está acessível para nós a toda hora. Mas muitos de nós não entramos porque não temos a disciplina inicial, pelo menos a inicial, de dizer: não, eu vou dobrar o meu joelho. Até eu ter esse relacionamento, eu vou colocar, despertar o telefone. Porque, irmão, na verdade eu sei, tem gente que quanto mais a gente conhece, a gente fica mais com a raiva da pessoa. Você já viajou com alguém que você gostava e depois você desgostou? Nossa, irmão, é terrível. Você viaja com a pessoa, nossa, ela é tão legal. E aí 2 dias de viagem você fala assim: nossa, tem como acabar a viagem? E eu e a minha esposa, nós somos fofoqueiros, hein? Quando nós viajamos juntos, nós entramos no quarto, a gente fala: nossa. Esses dias eu falei pra minha esposa, entrei no quarto e falei: gente, se eu casasse com aquela mulher, eu já tinha morrido. Minha esposa: tá vendo? Valoriza. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona, mais você ama. Mas não tem como você dar um jeito na sua vida se o seu relacionamento com Deus não existir. Você vai fazer planos e vai descumprir planos, vai fazer metas e vai esquecer delas. Mas quando Jesus entra na frente, irmão, a vida muda. E a segunda coisa que não vai poder faltar: você vai precisar de alimento. Eu já passei o tempo dessa mensagem demais até, mas eu preciso dizer para você: você vai precisar de alimento. Se você for em qualquer nutricionista, ele vai dizer que você tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Não pense que na vida espiritual é diferente. Você vai precisar. A religião escraviza a fé de muita gente. Diz que você é dependente de uma figura, que você depende para a salvação de um lugar às vezes, e condicionam a sua fé àquilo. Eu poderia usar isso contra você e dizer: olha, se você não assistir toda segunda-feira, sua vida com Deus não está boa. Não, bebê, não precisa assistir não. Deus sempre vai colocar alguém para assistir. Deus sempre vai levantar alguém que precisa. Aliás, irmão, se quiser ir direto na fonte, a gente serve para se tornar obsoleto, não ter mais a necessidade. Hoje você se alimenta de um tipo de alimento, amanhã não serei mais suficiente. Deus colocará outro alimento para você. Entende? Mas você precisa abrir a porta para Ele poder entrar. Eu quero aproveitar essa mensagem, como prometi no começo, falar para você que hoje, oficialmente, 6 de março, uma nova etapa da nossa história começa e mais um filho nasce.